Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos mais sobre as coisas que o Senhor tem nos revelado. Pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito nas nossas mentes, para que possamos ter um claro discernimento, para entendermos sobre o tema que será explanado nesse vídeo, que serão as regras de interpretação de Guilherme Miller. Pedimos o seu auxílio e eu peço que o Senhor me use de forma especial. Perdoe os meus pecados e muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Olá, o tema de hoje será sobre as regras de interpretação de Guilherme Miller e a gente vai entrar de uma maneira mais detalhada sobre essas regras, mas antes de lê-las, gostaria de ler alguns parágrafos importantes para nos dar uma base para a gente entender melhor as regras. São citações do Espírito de Profecia e eu gostaria de chamar a atenção para essa primeira citação que se encontra no Grande Conflito, na página 320, no parágrafo 1, que diz o seguinte: esforçando-se, está se referindo a Miller aqui, esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões pré-concebidas, dispensando comentários, comparou passagem, com auxílio das referências, à margem e da concordância. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando com Gênesis e lendo versículo pós versículo, não ia mais depressa do que se lhe desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto, e quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em outra parte das Escrituras, estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus. O que antes parecia obscuro à compreensão, agora se fazia claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130. E o próximo parágrafo diz o seguinte: com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., ou eram explicados em seu contexto, e a tradução do inglês para o português não ficou muito boa nessa frase. Então, a melhor tradução seria: ou é explicado na sua conexão imediata, ou os termos em que elas são expressas são definidas em outras escrituras. E quando, então, explicadas, são para serem entendidas literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente apresentadas, que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa errar. E ela cita a referência do livro de Bliss. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as Escrituras à sua compreensão. A gente viu que Guilherme Miller usou as mesmas
os mesmos princípios de interpretação que ele usou para toda a Bíblia nos livros de Daniel e Apocalipse, e ele viu que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. E nós sabemos que ele chegou à conclusão dos períodos proféticos encontrados nesse diagrama de 1843. O próximo parágrafo se encontra em FEC. Só destacando sobre o primeiro parágrafo que eu li, então a gente viu que Guilherme Miller ele comparou passagem, com auxílios da margem, das referências à margem e da concordância. Ele não passava para outro versículo sem entender o anterior. Quando ele achava um ponto obscuro, ele procurava em toda a Bíblia. Ou seja, com outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração, ele permitia que cada palavra tivesse a sua relação com o contexto, com o assunto do texto. Dessa forma, ele encontrava em outras passagens a explicação de passagens que ele tinha dificuldade. Então, o próximo parágrafo se encontra em FEC, página 169, parágrafo 1. E eu vou passar para o meio do parágrafo, mas eu gostaria que você lesse todo o documento, que diz o seguinte. Diz o apóstolo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto é bastante amplo. Procurem todos compreender, na máxima amplitude de suas faculdades, o significado da palavra de Deus. A mera leitura superficial da palavra inspirada trará pouco benefício, porque cada declaração feita nas páginas sagradas requer cuidadoso estudo. É verdade que certas passagens não requerem tão diligente concentração como outras, pois seu significado é mais evidente. Mas o estudante da Palavra de Deus deve procurar compreender a relação que existe entre uma passagem e outra, até que a cadeia da verdade se revele à sua vista. Como os veios do precioso metal se acham ocultos debaixo da superfície da terra, assim as riquezas espirituais estão escondidas no texto da Sagrada Escritura, e é necessário esforço mental e devota atenção para descobrir o significado oculto da Palavra de Deus. Que todo estudante que aprecia o tesouro celestial aplique ao máximo suas faculdades mentais e espirituais e cave bem fundo na mina da verdade, a fim de que possa obter o ouro celestial, a sabedoria que o torne sábio para a salvação. E algumas páginas para frente nesse livro, que nesse caso agora é a página 187, no parágrafo 2, diz o seguinte: diz o apóstolo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é seu próprio expositor. Uma passagem será a chave que descerrará outras passagens, e deste modo haverá luz sobre o significado oculto da palavra. Comparando diversos textos que tratam do mesmo assunto e examinando sua relação em todo o sentido, torna-se-á evidente o verdadeiro significado das Escrituras. A próxima citação se encontra em Special Testimonies on Education, 1º de dezembro de 1895. O dom de Cristo e a iluminação do Espírito Santo nos revelam o Pai e o Filho. A palavra é exatamente adequada para tornar homens, mulheres e jovens sábios para a salvação. Na palavra é claramente revelada a ciência da salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Examinai as Escrituras, pois ali está o conselho de Deus, a voz de Deus falando à alma. O próximo parágrafo se encontra no grande conflito, na página 324, parágrafo 2, que é uma citação do livro de Bliss, que diz o seguinte: como eu estivesse plenamente convicto, diz Miller, de que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, de que ela não veio nunca pela vontade do homem, mas foi escrita ao serem homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21, e dada para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia, senão como uma parte da palavra de Deus, e com tanto direito à nossa séria consideração como qualquer outra parte dela. Senti, pois, que, esforçando-me por compreender o que Deus, em sua misericórdia, achou conveniente revelar-nos, eu não tinha direito de omitir os períodos proféticos. A próxima citação se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 42, no parágrafo 3. Alguns sentam-se a julgar as Escrituras, declarando que esta ou aquela passagem não é inspirada, pelo fato de ela não impressionar favoravelmente seu espírito. Eles não as podem harmonizar com suas ideias de filosofia e ciência, falsamente chamada. 1 Timóteo 6:20. Outros, por motivos diversos, põem em dúvida porções da palavra de Deus. Assim, muitos andam cegamente por onde o inimigo prepara o caminho. Ora, não é da alçada de homem algum proferir sentença sobre as Escrituras, julgar ou condenar qualquer porção da palavra de Deus. Quando alguém se atreve a fazer isso, Satanás criará para ele respirar uma atmosfera que lhe tolherá o desenvolvimento espiritual. Quando um homem se sente tão sábio que ousa dissecar a palavra de Deus, sua sabedoria para com Deus é considerada loucura. Quando ele souber mais, reconhecerá que tem tudo a aprender. E sua primeira lição é tornar-se dócil. Aprendei de mim, diz o grande mestre, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículos 29. Agora a gente vai começar na citação de MCP, volume 2, página 535, que é dito assim: devemos saber por nós mesmos o que constitui o cristianismo, o que é a verdade, o que é a fé que recebemos, o que são as regras da Bíblia, regras que nos foram dadas pela mais alta autoridade. E a próxima citação se encontra, então a gente precisa saber por nós mesmos o que constitui o cristianismo, o que é a verdade, o que é a fé que recebemos, o que são as regras da Bíblia. Regras que nos foram dadas pela mais alta autoridade. E a próxima citação se encontra em Review and Herald 25.884, que diz o seguinte: aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. No livrinho intitulado Views of the Prophecies and Prophet Chronology, pai Miller dá as seguintes simples, mas inteligentes e importantes regras para o estudo e interpretação da Bíblia. E ela cita as cinco primeiras regras. E no final ela diz: a porção acima é uma parte dessas regras. E em nosso estudo da Bíblia, faríamos bem em observar os princípios estabelecidos. E são elas que nós iremos estudar agora. Como pessoas que estão empenhadas em proclamar a mensagem do terceiro anjo,
Então, Ellen White nos diz que aqueles que estão pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. E ela cita, e ela fala sobre as regras. E são essas regras que nós estudaremos agora. Essas regras nós podemos pegar na referência de Miller's Works, volume 1, Views of Prophecies and Prophet Chronologically Selected from Manuscripts of William Miller with a Memory of His Life. Editado por Joshua V. Himes, 1842, páginas 20 a 24. E Miller começa assim: estudando a Bíblia, encontrei as seguintes regras que me foram extremamente úteis e agora eu as compartilho com o público por causa de um pedido especial. Cada regra deve ser estudada em conexão com as referências das Escrituras, para que o estudante da Bíblia possa ser beneficiado. São 14 regras e é sobre elas que nós iremos falar agora, começando com a regra de número 1, que diz: cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia. E Miller nos põe ao final de cada regra os versículos como prova, e nesse caso ele cita Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Com essa regra a gente percebe a importância de cada palavra escrita na Bíblia, e ela tem a sua devida importância. Por mais que muitas vezes nós não acharíamos muito importante, mas cada detalhe, cada característica, cada palavra tem a sua importância na Bíblia. Deus achou conveniente revelar para nós, então é importante para nós. Sabemos que Deus inspirou os profetas a escreverem a Bíblia e Deus não falou o que não seria importante para nós. Poderiam ser escritas muito mais coisas, mas a Bíblia, do jeito que ela foi escrita para nós. Então quer dizer que tudo que está escrito é muito importante. E Deus achou por bem revelar. Vamos para a regra de número 2 agora, que diz o seguinte: toda a Escritura é necessária e deve ser entendida com uma diligente aplicação e estudo. Como prova é citado 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17, que diz o seguinte: e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a Bíblia, ela é necessária. Ela é necessária, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Bíblia, não apenas porções. E nós já lemos algum texto de Ellen White com referência a essa citação. A próxima é a regra de número 3, que nos diz: nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé, sem vacilar. E primeiro nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Que diz o seguinte:
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Também nós vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Próxima referência é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora, eu peço por favor que você leia todas as referências, eu vou pular 2 versos e agora eu vou ler Mateus capítulo 21, versículo 22, que diz o seguinte: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Capítulo 15, versículo 7 de João, diz: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E para finalizar essa regra, nós vamos ler o versículo 13 a 15 de 1 João, capítulo 5. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Portanto, nada do que é revelado na Bíblia pode ser escondido de quem pergunta com fé, sem vacilar. Se nós não entendemos, temos que pedir com fé a orientação de Deus e Ele nos ajudará a compreender o sentido. Regra de número 4 diz o seguinte: Para entender doutrina, junte toda a Escritura acerca do tema que você deseja entender, desde que cada palavra tenha sua influência apropriada. E se você pode formalizar sua teoria sem contradição, você não deve estar no erro. E nós vamos ler Isaías capítulo 28. Ele cita no versículo 7 ao 29, mas eu não vou ler tudo, eu vou ler apenas do 7 ao 12, que diz o seguinte: Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Está destacando que a tradução
Para o português não foi a melhor de todas, pois em inglês diz line upon line, no verso 10. E também no verso 9 não possui essa interrogação no final da Bíblia. Eu li não pronunciando a interrogação porque ela não existe. Então, a quem se dá a entender o conhecimento e a doutrina, ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Portanto, para entender a doutrina, para a gente poder entender, esse verso fala sobre doutrina, sobre conhecimento, mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. E eu gostaria de te convidar a assistir ao vídeo sobre linha sobre linha também. Próximo que eu lerei é Isaías capítulo 35, versículo 8, que diz o seguinte: E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. O próximo se encontra em... Eu vou pular um versículo, eu vou ler agora Lucas, capítulo 24, versículo 27, que diz o seguinte: Lucas 24, 27 e 44 e 45, começando pelo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Indo para o verso 44 e 45, e disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. A gente percebe aqui Jesus citando o Velho Testamento, as profecias referentes a ele, para os discípulos. Então, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Agora eu vou ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então essa foi a regra com respeito a juntar toda a Escritura sobre o mesmo tema, deixar que cada palavra tenha sua influência apropriada. Regra de número 5 agora, que diz: a Escritura tem que ser sua própria expositora, já que é uma regra de si mesma. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim, e ele precisa adivinhar seu significado, ou desejar acreditar desta maneira por causa das suas crenças sectárias, ou por ser achado sábio, então seu adivinhar, desejo, crença ou sabedoria torna-se a minha regra e não a da Bíblia. E os versos que nós leremos serão Salmos, capítulo 19, versículos 7 ao 11, Salmos 19, versículos 7 ao 11. Diz o seguinte: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos.
também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Destacar o versículo 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora eu vou para o capítulo 119 de Salmos, versículo 97 ao 105, que diz o seguinte: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora eu vou ler Mateus capítulo 23, versículos 8 ao 10, que diz o seguinte: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 ao 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora eu vou para Ezequiel no capítulo 34, versículos 18 a 19. Ezequiel 34, 18 e 19, que diz: Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas passarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. E o próximo versículo se encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 52, que diz o seguinte: Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que entravam. E o último versículo dessa regra se encontra em Malaquias 2, versículos de 7 a 8. Malaquias 2, versículos de 7 a 8, que diz: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente percebe nessa regra que a Bíblia tem que ser sua própria expositora. E que se as crenças de alguém, sabedoria, desejo,
se tornar a nossa regra. Isso vai se tornar a nossa regra e não a Bíblia. Mas a Bíblia tem que ser a sua própria expositora. Regra de número 6 diz o seguinte: Deus revelou as coisas vindouras por visões, em figuras e parábolas. E dessa maneira, as mesmas coisas são frequentemente reveladas vez após vez, em diferentes visões ou em diferentes figuras e parábolas. Se você desejar entendê-las, você tem que combiná-las todas em uma só. E como prova, cita alguns versículos que nos falam sobre visões, figuras e parábolas. Então nós vamos ler alguns exemplos, começando com Salmos 89, que vai nos falar sobre visões. Salmos 89, versículo 19 diz: Então falaste em visão ao teu santo e disseste: Pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo. Vemos esse verso falando sobre visão. O próximo verso que fala sobre visão está em Oséias 12, versículo 10, que diz o seguinte. Oséias 12, versículo 10, que diz: Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo mistério dos profetas propus símiles. Abacuque 2:2, também falando sobre visão, diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Agora nós vamos ler sobre figuras, se eu não me engano, começando com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, que diz: figuras. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O próximo está em Hebreus, capítulo 9, versículos de 9 ao 24. Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, versículo 9 e 24, que diz: Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aqueles que faz o serviço. Falando sobre figuras aqui, alegoria. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O próximo se encontra em Salmos, capítulo 78, versículo 2. Salmos 78, versículo 2. Agora nós falaremos sobre parábola, que diz o seguinte: Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E nós vamos ver também falando sobre parábolas em Mateus, capítulo 13, versículos 13 e 34. Mateus 13, 13 e 34, que diz o seguinte: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Versículo 34 agora diz: Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. E também é citado Gênesis 41, de 1 a 32, que fala sobre... Nós não vamos ler porque é grande. Gênesis 41, de 1 a 32, que fala sobre José interpretando o sonho de Faraó, as 7 vacas feias, 7 vacas formosas, que era um sonho que estava representando algo que aconteceria
depois de certo tempo. Também é citado Daniel 2, 7 e 8, que fala sobre o status de Nabucodonosor, os animais de Daniel 7, os animais de Daniel 8, que representam nações que teriam domínio sobre a terra durante o decorrer dos séculos. Atos, capítulo 10, de 9 a 16, fala sobre lençóis. Abrir rapidamente, Atos, capítulo 10, fala sobre, de 9 ao 16, fala sobre: no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo sobre a terra. Então nesse contexto, é citado esses versículos aqui. Então, Deus revelou as coisas vindouras por visões, figuras e parábolas. E nós lemos exemplos diversos que nos falam sobre visões, figuras e parábolas. A regra de número 7 nos diz que as visões, diz assim, visões sempre são mencionadas como visões. E nos cita um exemplo de 2 Coríntios 12, versículo 1, que 2 Coríntios 12, versículo 1, que diz, 2 Coríntios 12, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Sendo mencionada a visão aqui. A regra de número 8 nos diz, as figuras sempre têm um significado figurativo e são usadas constantemente na profecia para representar coisas do futuro, tempos e eventos, como montes, significando governos, bestas, significando reinos, águas, significando povos, lâmpada, significando a palavra de Deus, dia, significando ano. E nos cita exemplos quanto a isso, começando por Daniel no capítulo 2, versículos 35, que diz o seguinte. Daniel 2, 35, que diz: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. E quando a gente vai para o verso 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destituído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Explicando o sentido do verso o verso que eu acabei de ler, verso 35, sendo explicado no verso 44, sendo explicado as figuras usadas no verso 35, no verso 44. Nós vamos ver agora Daniel 7, no versículo 8, diz: Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Nós vemos aqui figuras sendo usadas. A gente percebe também a representação dos animais. No versículo 17 nos diz: esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. As figuras sendo usadas para representar outros sentidos literais. Como ele explicou, monte significando governos, besta significando reinos, água significando povos, e daí em diante. Apocalipse, versículo 17, 1.
Apocalipse 17:1 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. E no versículo 15 a gente lê: E disse-me: As águas que viste, onde está sendo a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, águas sendo uma figura para representar povos, multidões, nações e línguas. Agora nós vamos para Salmos 119 e 105, a gente vai ver sobre a Bíblia sendo a luz. Salmos 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra sendo luz. A lâmpada significando a palavra de Deus. Ezequiel 4:6, nós vamos ver sobre o dia representando o ano. Ezequiel 4, versículo 6, que diz: E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. E agora nós vamos ver a regra de número 9, que diz: Parábolas são usadas como comparações para ilustração de temas e têm que ser explicados da mesma maneira que as figuras, ou seja, pelo tema e pela Bíblia. Nós temos um verso falando sobre parábolas que diz, Marcos capítulo 4, versículo 13, E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E a gente percebe que para entender as parábolas, nós devemos ser explicados pelo tema e pela Bíblia. Regra número 10 agora. Figuras às vezes têm 2 ou mais significados. O dia, por exemplo, é usado no sentido figurativo para representar 3 diferentes períodos de tempo. E a gente começa lendo Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, que diz: No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este, em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então a gente está vendo aqui a palavra dia. Aí nos diz um dos significados, indefinido. O segundo significado, definido, um dia por ano. O terceiro significado, 3, um dia por 1000 anos. Se você aplicar a construção certa, terá harmonia com a Bíblia e fará sentido. Ao contrário, não terá sentido. E cita Ezequiel 4:6, que foi o versículo que nós lemos. Cada dia te dei para representar um ano. Eu estou parafraseando, então deixa eu ler exatamente. Que diz, no final do versículo, um dia te dei para cada ano. E também, segundo Pedro, nos vai falar sobre o dia com relação a 1000 anos. Está em 2 Pedro 3, versículo 8, que diz o seguinte. 2 Pedro 3, versículo 8, que diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora nós vamos passar para a regra de número 11, que diz: Como saber se sua palavra é figurativa? Se der bom sentido assim como está escrito, e não viola as simples leis da natureza, então terá um sentido literal, se não figurativo. E nos cita como exemplo Apocalipse 12, versículo 1, que diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Versículo 2 agora. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Outro exemplo é Apocalipse 17, versículos de
3 ao 7, que diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos aqui palavras que não fazem sentido se nós aplicarmos literalmente. Portanto, a mulher está representando outro sentido. E daí por diante, todas essas figuras que não fazem sentido, uma mulher com a lua debaixo dos pés, vestida de sol, essas são figuras, elas não fazem sentido literal, elas estão violando a simples lei da natureza, por isso elas são figuras. Agora nós vamos ler a regra de número 12, que diz: Para aprender o verdadeiro significado de figuras, procure a palavra figurativa em toda a Bíblia, e aonde você encontrar a explicação, aplique a figura. E se der sentido, você não precisa procurar mais, senão, procure novamente. Portanto, se você não sabe o que significa mulher, porque não faz sentido ser uma mulher de verdade, então você vai procurar em toda a Bíblia, e se você... Aonde você encontrar a explicação, você aplica. Se der sentido, você não precisa procurar mais. Se não, você procure novamente. Você vai achar o que significa, com o auxílio de Deus. A regra número 13 nos diz o seguinte: para saber se temos um evento verdadeiramente histórico para o cumprimento de uma profecia, nos diz: se você encontra cada palavra da profecia depois que as figuras são entendidas, cumprida literalmente, então você saberá que a sua história é um evento verdadeiro. Mas se uma palavra não tem cumprimento, então você precisa procurar um outro evento ou esperar seu desenvolvimento no futuro. Porque Deus cuida para que a história e a profecia se concordem, para que os verdadeiros filhos e crentes de Deus nunca sejam envergonhados. E nos cita como alguns exemplos, alguns versos, e eu vou ler 3 versos que se encontram. Primeiramente, eu vou ler o versículo 6 de 1 Pedro capítulo 2, que diz o seguinte: Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Vou ler também Apocalipse 17, que diz: Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E, por fim, Atos, capítulo 3, versículo 18, que nos diz. Atos, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então a gente percebe que Deus cuida para que a história e a profecia se concordem, para que os verdadeiros filhos e crentes de Deus nunca sejam envergonhados. Então, se todas as palavras relacionadas ao cumprimento de uma profecia se cumprirem em determinado evento, quer dizer que essa profecia se cumpriu. Se tem alguma palavra que você percebe que não se cumpriu, então você deve procurar por outro evento ou esperar o seu cumprimento no futuro. E por fim, a regra de número 14,
que diz o seguinte: regra número 14. A regra mais importante de todas é que você tenha fé. Deve ser uma fé que requer um sacrifício e, se provada, deixará o objeto mais apreciado na terra, o mundo com todos os seus encantos, caráter, vida, ocupação, amigos, casa, confortos e honras mundanas. Se algum destes impedir nossa crença em qualquer parte da palavra de Deus, mostrará que nossa fé é vã. Nem conseguimos acreditar enquanto um desses motivos estiver à espreita em nossos corações. Nós temos que acreditar que Deus nunca negligenciará a sua palavra e podemos ter confiança de que Ele, que toma conta daquele pardal e conta os pelos de nossa cabeça, guardará a tradução de sua própria palavra e construirá uma barreira em volta dela e irá prevenir que aqueles que sinceramente confiam em Deus e colocam sua confiança implícita em sua palavra errarão forte em sua verdade, mesmo que eles não entendam hebreu e grego. Estas são umas das mais importantes regras que penso que a palavra de Deus me autoriza de adotar e seguir, a fim de ter um sistema e regularidade. E se eu não estiver fortemente enganado, fazendo assim, encontrei que a Bíblia, em sua plenitude, é um dos livros mais simples, claros e compreensíveis jamais escrito, contendo em si mesmo a prova da sua origem divina e cheia de todo o conhecimento que nossos corações possam desejar saber e desfrutar. Achei nela um tesouro que o mundo inteiro não pode comprar. Ela dá calma, paz em crer e uma firme esperança no futuro. Sustenta a mente na dificuldade e nos ensina a ser humildes na prosperidade. Ela nos prepara para amar e fazer o bem aos outros e a compreender o valor da alma. Ela nos faz confiantes e valentes para a verdade e sustenta o braço para opor ao erro. Ela nos dá uma arma poderosa para quebrar a infidelidade e nos faz conhecer o único antídoto para o pecado. Ela nos instrui como a morte será vencida e como os laços da tumba deverão ser quebrados. Ela nos conta de eventos futuros e mostra a preparação necessária para confrontá-los. Ela nos dá uma oportunidade de ter conversações com o Rei dos Reis e revela o melhor conjunto de leis já decretadas. Esta é apenas uma fraca visão de seu valor. Ainda assim, quantas almas mortais tratam ela com negligência ou, o que é igualmente mal, a tratam como um mistério oculto que não pode ser entendido. Ó, meu querido leitor, faça dela teu primeiro estudo. Prove-a bem e você encontrará que ela é tudo aquilo que eu tenho falado. Sim, como a rainha de Sabá, você dirá que te contaram somente a metade. A divindade ensinada nos nossos colégios é sempre fundamentada em alguma crença sectária. Pode até funcionar, impressionar uma mente vazia com suas ideias, mas sempre terminará em fanatismo. Uma mente livre nunca estará satisfeita com os pontos de vista de outros. Se eu fosse um professor de jovens nas coisas eternas, eu primeiramente aprenderia a sua capacidade e mente. Se elas fossem boas, faria eles estudarem a Bíblia por eles mesmos, e os enviaria livres para fazer bem ao mundo. Mas se eles não tiverem mente, eu os estamparia com a mente de outro, escreveria fanático em suas testas e os mandaria embora como escravos. A gente percebe que a regra número 14 nos diz que a regra mais importante de todas é que você tenha fé. E esse é um texto muito poderoso, que nos diz que essa fé requer um sacrifício e, se provada, deixará o objeto mais apreciado na terra, o mundo com todos os seus encantos, honras, casa, ocupação, caráter, vida, amigos, confortos. E também nos diz sobre
que a gente tem que crer que Deus nunca negligenciará a sua palavra. E a gente percebe a descrição de que Miller faz da Bíblia e que nós possamos ter essa experiência a cada dia, que nos diz que para ele a Bíblia se tornou o livro mais importante de todos, em que você... Deixa eu encontrar exatamente. Achei nela um tesouro que o mundo inteiro não pode comprar. Ela dá uma calma paz em crer e uma firme esperança no futuro. Nos faz confiantes e valentes para a verdade e sustenta o braço para opor ao erro. Ela nos conta de eventos futuros e mostra a preparação necessária para confrontá-los. Nos dá a oportunidade de conversação com o Rei dos Reis e revela o melhor conjunto de leis já decretadas. E ele nos diz para que nós façamos dela o nosso primeiro estudo. Nós devemos prová-la e nós vamos ver que ela é tudo que ele tem falado. Então essas foram as 14 regras de Guilherme Miller e que nós possamos ter, com o auxílio de Deus, ter sabedoria e que nós possamos desvendar os mistérios escondidos na palavra de Deus, comparando passagem com passagem e crendo que Deus revelou as coisas que Ele achou por bem revelar. Tudo que está escrito na Bíblia, cada palavra, tem a sua devida importância. E que nós possamos estudar diligentemente em busca de luz e que, sob iluminação do Espírito Santo e seguindo os meios que Deus nos deu para estudarmos a Bíblia, que possamos crescer em conhecimento e graça e estar preparados para as coisas que estão por vir. Eu te convido a orar comigo. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais esse estudo que tivemos sobre as regras de Guilherme Miller. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para podermos aplicá-las, que possamos ser instigados a estudar diligentemente a Bíblia em busca de tesouros escondidos, os versos que não são tão simples de entender, que eles não são superficiais, que nós possamos cavar fundo para encontrarmos as joias preciosas. Pedimos a iluminação do seu Santo Espírito para nos guiar no entendimento da sua Escritura, da sua palavra, que possamos entender o que o Senhor achou por bem nos revelar, que possamos nos preparar a cada dia para as coisas que estão por vir, que o Senhor nos torne sábios e que possamos levar essa verdade para os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que tenha misericórdia de nós. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém.